Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre almas feridas, as feridas da alma. Vamos trabalhar um pouquinho nisso dentro, claro, do contexto bíblico, da libertação, da batalha espiritual, da guerra espiritual, entender um pouco desse contexto. Eu sou o pastor Arthur Lobo. Hoje temos uma mensagem especial para o seu coração, então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e manda para todo mundo esse vídeo aí. Pastor Oswaldo Lobo. Bom dia, pessoal, graça e paz dentro do universo, né? Da escola da batalha espiritual. Nós podemos separar 3 grandes faculdades: a libertação, que lida com as razões pelas quais uma vida sofre a exploração demoníaca. Nós temos a própria guerra espiritual, que é a colisão, é o conflito contra as forças espirituais do mal. E temos a cura da alma, que trata das feridas. Você vai ver hoje que uma alma pode ficar ferida, uma alma pode ficar atormentada, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vai ser uma bênção. Exatamente. Pastor, então antes da gente começar, né, entrar, isso tudo se trata nos livros? Qual dos seus livros que fala sobre feridas da alma, ou que dá uma ideia para a gente poder... Os 2 livros que eu mais trato sobre isso é o Casa de Paz, que eu falo sobre a ferida dentro de casa. Nós somos machucados, a família disfuncional, ela tem uma capacidade enorme de promover desgraças. As maiores feridas que nós recebemos é dentro da nossa casa. Esse livro Casa de Paz, ele também é um curso, né? É um seminário que eu dou nas igrejas, mas também é um seminário online. Então as pessoas entram lá no cursos.pastorlobo.com, só buscar o Casa de Paz, só que ali... Eu vou dar um exemplo para você. Quer ver que uma ferida horrível? Só para dar um contexto aqui para as pessoas. Eu perguntei isso por quê? Porque muita gente pergunta. A gente aqui tem aproximadamente 45 a 50 minutos de tempo de gravação aqui. De podcast. Não dá para a gente falar tudo. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, nós teremos nosso curso presencial aqui em maio. Em maio eu vou falar sobre isso, de 15 a 17 de maio. Isso. Existe uma ministração específica da cura da alma. Isso. A gente vai fazer aqui em Curitiba, é presencial, de 15 a 17. As inscrições pelo Instituto Êxodos.com é unicamente Exatamente. Aqui. Mas também tem o curso à distância. O curso à distância. Na curso.pastorlobo.com tem um curso chamado Casa de Paz. Aí é todinho. É dedicado para isso. Esse curso é todinho, dedicado à cura. O curso presencial, ele é mais voltado para a libertação, cura, e são temas que a gente trata pessoalmente, que a gente não pode expor aqui na internet. E tem um livro. Então é mais complexo. E tem um livro Casa de Paz também. A pessoa pode comprar o livro. É o institutoexo.com. institutoexo.com. Tá bom? Esperamos você aqui em maio. Não fique de fora, as vagas são limitadas. Pastor, para a gente poder entrar no assunto, então, vamos falar um pouquinho sobre feridas da alma. Como a gente pode entender as feridas de uma pessoa, entrar dentro do contexto da realidade da pessoa para entender o que ela está passando, o que ela está vivendo, e poder tratar isso dentro da libertação, claro que com o padrão bíblico, né, que a gente usa dentro da igreja e tudo mais. Como funciona isso no Ministério de Libertação, de cura e libertação? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o rebanho é ferido. Eu estava falando aqui que as feridas são feitas dentro de casa. Quando a Bíblia, Ezequiel 34, todo mundo conhece. Fala sobre um rebanho machucado e ferido. Fala sobre ovelhas que estão quebradas, ovelhas que estão machucadas, ovelhas que não são apacentadas, ovelhas que estão distantes, ovelhas que estão perdidas. Esse é o contexto. A pessoa, quando entra na igreja, não entra porque está feliz. Tem alguma coisa que está em desordem. Ninguém levanta rico, bem casado, com os filhos no altar, com saúde, e fala assim: vou ser crente. Não. A pessoa, quando vem para a igreja, ela está buscando alguma ajuda, algum socorro para a casa dela ou para ela. Aí é aquele buracão, a ausência de Deus, ela fala: tem alguma coisa que falta. Bem? Agora, ferida, especificamente. Tem ferida que você corta, que você dá topada, você traumatiza, você faz
eu coloco o remédio, você costura e tá bom. E tem ferida que infecciona. E tem ferida que a infecção vira um tumor, vira um câncer. Tá bem? Uhum. No mundo espiritual é igualzinho. É desse jeito. O trauma é o quê? É o golpe. A pessoa bateu de carro, sofreu traumatismo craniano. O que é um traumatismo craniano? O cérebro dela, a caixa cerebral dela, sofreu uma série de pancadas, quebrou num monte de lugar. Uhum. A pessoa teve múltiplos traumatismos, quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou a bacia. O trauma, eu sempre digo, é a ferida, em cima da ferida, que tinha ferida, por outra ferida, que tinha sido ferida. Ela vê a mãe ser abandonada pelo pai, aí a vovó diz, o teu avô também me abandonou. Uhum. Aí ela é abandonada, tem um namorado que faz uma jura de amor, uma promessa romântica de amor eterno, larga ela vai para um noivado, que o noivado também não funciona. É algo geracional. Ela vai para um casamento, é uma repetição, não precisa ser geracional, mas ela é uma repetição de golpes numa mesma área. Isso provoca uma ferida. Então, as pessoas perguntam, pastor, e a alma da gente, ela pode ser ferida? Pode. Salmo 42:11 diz, porque está abatido a minha alma, porque você está perturbada dentro de mim. A perturbação espiritual, ela acontece dentro da gente. Você vê que Jesus, ele está no Getsemane, ele vai falar assim para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus que está falando isso. A angústia dele é tão grande, tão violenta, que ele sua gota de sangue. Então, o coração, aí coração no sentido não as coronárias, o sistema cardíaco, mas as emoções, elas muitas vezes, elas são afetadas. Por que a pessoa tem medo de morrer? Por que a pessoa tem medo de viver? Tem gente que não vive porque tem medo de morrer. E tem gente que não vive porque tem medo de viver. Tudo para ela tem medo. Tudo. Medo de tudo. Você vê que tem gente que vai ser atrapalhada pelas síndromes. A síndrome de borderline, a síndrome de transtorno do pânico. Então, tem gente que vive adoecida na alma. Então, você tem hoje 3 clínicas principais terapêuticas. Tem a psiquiatria, tem a psicologia e tem a psicanálise. Como é que eu explico isso? A psiquiatria é química. Todo o nosso corpo é químico. Tudo aqui é química. Então, você tem aqui neurotransmissores, né? Você tem no cérebro aquelas sinapses que fica... Você vê, quando você vê o desenho, né? Sim. Você vê aquele monte de... Então, ali é uma troca química que existe ali, uma reação eletroquímica que está ali. Você está desorganizado, você dorme mal, você não pega sol, você não faz atividade física, você não tem interação social, você fica deprimido, você vai no médico, cara, peraí, toma uma medicação. Havia um livro na década de 80, 90, que ficou na lista dos best-sellers da revista da Time, da Veja, que era o seguinte, ele não era um livro científico, não. Mais Platão e menos Prozac. Ou seja, converse mais e use menos química, porque tem muita gente que recorria ao tratamento químico, me dá remédio. Ele não foi levado a sério pela comunidade científica, mas era um livro que ajudava a alma da pessoa. Não era um livro religioso, não era um livro cristão, mas ajudava a pessoa a sair dos buracos emocionais, das doenças da alma, das depressões, entendeu? Então, a química, ela organiza. O teu corpo não está produzindo lítio, noradrenalina, enfim. Você vai lá, toma um remedinho, o médico te trata. Química. A psiquiatria, então, imagina uma árvore, eu falei, né? A psiquiatria cuida daquilo que está dentro dela, a seiva. Sabe aquela conversa da clorofila? Tudo que é química é psiquiatria. Agora, quando você olha para a árvore se movimenta à medida com que o vento
movimenta ela. Então, são os galhos, né? Ela vai produzindo fruto. Isso é a psicologia que trata. Psicologia trata de movimento, de ação. Por que você faz? E tem a psicanálise. A psicanálise são as raízes. É aquilo que você não vê. A química, você está vendo a árvore secando, opa, tem alguma coisa, está doente. A psicologia vê o movimento, a psicanálise. Então, isso tudo é ciência da alma. É para cuidar do corpo e da alma. Espiritualmente falando, uma alma pode adoecer. A Bíblia fala que tem um demônio chamado Beelzebub. Eu vou explicar. Eu gosto de dar o texto bíblico para não ter... Para dar o contexto. Então vai ler a Bíblia. É. Então a Bíblia diz que um rei chamado Acasias, segundo Reis, capítulo 1, verso de número 2, você pode colocar segundo livro dos reis, pode botar na NVI, capítulo 1, verso 2, ele era invocado quando uma pessoa ficava doente. Era um demônio. Ela ia buscar o apoio espiritual, uma resposta espiritual, segundo o livro de Reis, capítulo 1, verso 2, está ali. Depois, certo dia, verso 2, segundo Reis 1, verso 2, Acasias caiu da sacada, se estrebuchou do seu quarto, do palácio de Samaria, ou Samária, ficou muito ferido. Estamos falando de feridas da alma aqui. Então enviou um mensageiro para consultar Baal-zebub. Veja que o Deus aqui está com letra minúscula. É um demônio. É um demônio. Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Então tem pessoas que vão buscar soluções espirituais, em vez de buscar a Deus. A palavra Elsh, quando você fala sobre enfermidade, o Deus que cura, né? Esse Deus que é chamado de Jeová Rafá, ou Elohim Rafá. Se repara que Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, quando ele é curado, Mateus fala assim, para que se cumprisse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só que a gente não lida com isso, a gente acha que a única coisa que fica enfermo é o corpo. Paulo, ele tem uma hora que ele está doente. 2 Timóteo capítulo 4, ele fala, me traz Lucas, o médico amado. Mas ele também estava doente de alma. Ele chama João Marcos. Traz João Marcos, que ele me é muito útil para o ministério. Então ele traz pessoas que cuidam do corpo, pessoas que cuidam da alma. Mas quando a gente está falando do mundo espiritual, tem muita gente que está fazendo apelo espiritual para espíritos imundos. E não sabem por que continuam doentes. Então, esse espírito Baal-zebub, que Mateus, se você pegar Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, você vê que tem uma discussão. Jesus cura um rapaz, ele cura um homem com a mão mirrada, depois eles curam um menino endemoniado, cego mudo, cego surdo. Ele não cura demônios, ele não cura senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. Vem daqui, ó. Vem daqui. Beelzebub, Baal-zebub, depois isso aí se juntou numa palavra só. Então, o que eu falo? O demônio, ele se alimenta das doenças. Essa palavra Baal-zebub, ou Beelzebub, significa príncipe das moscas. A mosca não fica no esgoto? Fica no esgoto. Você pega um Fica bicho, na sujeira, né? fica na ferida do cachorrinho assim, já viu? Do animal, do boi. Fica fazendo... Você quer abanar, sai em nome de Jesus, você não quer tratar a ferida. É dentro desse contexto que eu ensino, né? Não adianta abanar a mosca, sai em nome de Jesus. Adianta você limpar a ferida. Você abana a mosca, mas você tem que tampar a ferida. Então, quando você fala sobre doença, você tem que olhar dentro da pessoa. A Bíblia vai dizer pra gente, em Provérbios 16, 2, vai falar o seguinte, que Deus, ele pesa o coração, ele pesa a alma, né? Ele pesa o espírito. Em Daniel capítulo 5, aparece a mão do homem escrevendo numa parede uma sentença contra o rei. Deus te pesou numa balança.
É interessante que ele fala isso. E te encontrou em falta. Então, quando você fala sobre ferida, quer ver uma ferida horrível? Dentro de casa, ferida do adultério. É horrível. É a ferida da deslealdade. Eu trato disso no curso Casa de Paz, que está na plataforma curso.pastorlou.com, mas eu trato sobre como restaurar. Isso é uma ferida, um parênteses aqui, você falou a respeito da ferida de traição, né, do adultério. Isso também é uma ferida que acaba impactando a família de uma forma geral, porque também impacta os filhos, certo? Então... É um golpe que destrói a família, que atrai demônios para a cama, para a vida de intimidade, que cria traumas horríveis de desconfiança, que abre portas para abuso infantil. Quer ver um negócio interessante isso aqui? Eu trato no gabinete, a pessoa fala assim, pastor, lá na minha infância, eu fui molestado, eu fui abusado. Quase 99% dos casos. Eu pergunto assim, como é que era o casamento dos teus pais quando você foi molestado? Preste atenção. Eles vão dizer assim, meu pai estava em adultério. Quase, não são todos. Minha mãe estava em adultério. Meus pais estavam separados. Eu sou filho, mas meu pai não estava em casa, estava sempre viajando. Eu sou filho, mas o meu pai não era o marido da minha mãe. Na verdade, minha mãe era uma amante. Ou meu pai tinha um amante, ou a mãe tinha um amante. Há uma desorganização na proteção espiritual. Entendeu? Então, o adultério é uma das feridas. Quer ver outra ferida horrível da alma? A rejeição. Pensa, é um golpe assim. A Bíblia diz que Jesus, ele foi rejeitado, Isaías 43, o mais desprezado dos homens, homem de quem eles viram o rosto. Não havia beleza nem formosura. E a ferida, ela é capaz de paralisar a pessoa. Você pega Marcos capítulo 2, Jesus está em Cafarnaum, aí tem um paralítico, que ele é descido pelos amigos. Os amigos pegam o paralítico, né, abrem um buraco no teto e desce. Agora, em setembro, eu vou com um grupo para Israel de novo, eu vou mostrar como é que era. Tem uma casa lá, que isso era uma cultura arquitetônica da cidade. Então, tem muita gente que pensa que as casas daquele tempo é igual à nossa arquitetura de hoje. Uma pergunta. Então, é fácil dizer, quando a gente fala sobre esse tema, pessoas que foram emocionalmente feridas ou machucadas, elas, às vezes, muita gente vem perguntar, pedir ajuda, pastor, meu filho, ele tá parado no tempo, nada anda na vida dele, nada funciona na vida dele, pode ser uma ferida. Todo mundo é ferido. Esquece essa ideia de que você vai passar na vida sem ser ferido. Alguém vai te trair, alguém vai te enganar, alguém vai te trocar, alguém vai te desprezar, alguém vai te descartar, alguém vai ser desleal com você, alguém vai te roubar. Todo mundo. Não existe ninguém que passa pela vida tem que passar por isso. Você vai ter um irmão que vai querer te bater, Caim, matou Abel. Mas o que eu quero dizer é, nem sempre o problema por trás do que está acontecendo na sua família, com o seu filho ou com o fulano de tal, que a vida não vai para frente, está relacionado a algo com libertação ou algo espiritual. Muitas vezes a pessoa está machucada, ela está convivendo com um machucado, um trauma, ela está carregando alguma coisa. Então aí que entra a cura da alma. Vou dar um exemplo para você. Eu vou separar libertação, batalha espiritual e cura da alma, tá bom? A pessoa está presa dentro de uma prisão, tá bom? Ela está lá com algema. A libertação, ela leva uma carta de alforria, uma carta leva um habeas corpus. Você está solto, sai. Isso é libertação. Existe libertação sem guerra espiritual. A Bíblia fala disso. Em Lucas 13, a mulher estava endemoniada, ela é liberta e não tem manifestação. Lucas 13:10. Existe o conflito, a libertação com a guerra espiritual. Você vai lá e tem um carcereiro, o demônio, né? Você tem que vencer o demônio, você tem que amarrar o valente para saquear, para tirar. É a guerra espiritual. Existe a restauração, aquela prisão causou na pessoa impossibilidade. Ela fica com as algemas nas mãos, nos pés, feridas. Você tem que ir lá passar um remédio.
A doença espiritual é uma realidade. Nem sempre é libertação, nem sempre você tem que expulsar demônio, mas quase sempre. Nós temos um culto na terça-feira na igreja, que é a clínica da alma. Você tem que cuidar do coração. Então, quando você diz que uma criança ficou parada no tempo, o meu filho está paralisado. O pecado, ele promove todo tipo de paralisia. O aleijado do tanque de Betesda, João 5, qual era o problema dele? Pecado. Ele ficava ali, tinha um homem, 38 anos, ele não tinha 38 anos de idade, não. Ele tinha 38 anos que ele estava aleijado. Ele já era conhecido demais. Aí Jesus perguntou, você quer ser curado? Porque aqui tem um anjo que desce aqui, toca na água, ninguém me empurra, ninguém me ajuda. O primeiro que desce é curado, eu nunca sou. Ele estava acreditando numa mentira. Que anjo que toca na água, o quê? Você quer ser curado? Levanta, pega a tua maca e anda. Tinha um monte de gente doente ali, só um foi curado. Aí ele entra. A cura, ela tem a ver com fé, sabia? Havia muitos leprosos de Israel do tempo do profeta Eliseu. Somente Naamã, o sírio. O cara veio lá da Síria para ser curado. Ele estava fora de Israel. Ele veio da Síria para ser curado. Tem muita gente que gosta da paralisia. Jesus, em Marcos 2, aqueles homens descem o aleijado, a casa estava cheia, não dava para entrar. Imagina, uma loucura para entrar. Jesus fala o seguinte, teus pecados são perdoados. Qual era o problema da paralisia dele? Pecado. Aí o pessoal reclama, só Deus pode perdoar. Aí Jesus falou, é Deus mesmo que está aqui, eu estou disfarçado, eu estou disfarçado de gente, eu me fiz gente. Para que vós saibais que eu tenho poder para perdoar, eu te digo, levanta, toma tua maca e anda. Então, o pecado, ele é a maior ferida que atinge a gente. Mas o pecado, ele é capaz de promover. Jesus encontra com o pecador e fala assim, veja que está curado, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Então tem muita enfermidade, Arthur, muita enfermidade que é causada pela culpa. O Salmo 32, Davi está falando assim, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, a minha vida se tornou sequidão, os meus ossos secaram. As pessoas têm vergonha de abrir para falar assim, aconteceu comigo uma tragédia. Aconteceu comigo, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, eu fizeram comigo, eu fui envergonhado. Você repara que o princípio de um obreiro feliz diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. As pessoas se escondem. Elas se apresentam para os outros, né? A mulher se pinta toda. Eu não estou dizendo que é bom andar feio, não, tá? Se arruma, faz botox, faz cirurgia plástica, bota uma roupa externa linda, mas o coração está doente, triste. É uma pessoa que vive de aparência. Ela se apresenta para todo, mas para Deus ela não se apresenta. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ela está reprovada dentro dela mesma. Ela carrega culpa, ela carrega mágoa, ela carrega ódio, ela carrega rebelião. Ela finge que está tudo bem. A cura da alma, ela é a capacidade que você tem de andar nas ruínas da vida da pessoa e você descobrir por que ela chora. Porque eu sou macho, eu bebo cachaça aqui para provar que eu sou homem, eu pego todas as mulheres. O que há por trás de um homem que ele quer provar que é homem, mais do que todo mundo? Por que ele quer provar? É lógico que ele foi ferido lá atrás. Alguém humilhou ele. Alguém
tentou destruir ele, tentou destruir a masculinidade dele. Ele quer provar para ele mesmo e para os outros. E para os outros que ele é capaz ou que ele é tal coisa. Exatamente. Um intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Ele quer fazer isso por quê? Certa vez, esse homem se tornou um amigo meu, um grande amigo meu. Ele sofreu na infância, assim, severamente, um abuso muito, muito grave. Uhum. Só que dentro da própria casa ele foi humilhado. A casa normalmente é um ambiente de apoio, né? De segurança, de cuidado, né? Então, mas no caso dele não. Não deveria acontecer isso, né? Infelizmente. Começaram a botar os apelidos horríveis nele, Mariquinha, Boirola, Bichinha. Ele odiava aquilo, ele sofreu um abuso. Aí o que ele fez? Ele, quando ganhou o primeiro dinheirinho dele, foi trabalhando na roça, foi pro prostíbulo. E ali, ele saiu falando, sou eu homem. A partir dali, tudo que a mulher que passou na vida dele, tudo. Ele transava com todo mundo. Não interessa se é branca, morena, gorda, magra, alta, baixa, feia, bonita, não interessa. Ah, caiu na rede é peixe, pastor. Uhum. E aí, ele também adquiriu um vício na bebida, brigava com todo mundo. Pastor, briguei com um bandido, briguei com a polícia, ninguém me segurava. Até que um dia eu entrei numa igreja, aceitei Jesus, mas ele escondia aquilo, se mudou da cidade. E aí, no processo de libertação, ele tinha se envolvido com mais de 500 mulheres. 500 mulheres. Aí até que ele acabou casando, o casamento não deu certo. O que havia dentro dele? Um ódio. Ele tinha que perdoar o pai, ele tinha que perdoar a pessoa lá, o outro garoto, que mais velho, né, que acabou abusando dele. Aquilo paralisou a vida dele. A ausência, por isso que Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Porque se a pessoa não perdoar, ela fica o quê? Ela fica dentro de uma prisão espiritual que paralisa ela. Aí está a resposta que você falou. Da criança, ou meu filho. Então, tem muitos medos. Os filhos não contam para os pais. Quer ver um negócio doido? O pai fala assim para mim, meu filho não tem amigo. Eu falei, o quê? Não, meu filho não tem amigo, não sai do carro. Ele está do quarto, ele está cheio de amigo. Mas é tudo amigo virtual. Ele nem sabe se aquela pessoa que está tratando com ele é jovem, é velho, é adulto, é criança, se é homem, se é mulher. Ele não sabe. Cria os avatares. Você sabe disso. Mas ele está cheio de amigos. E aí um dia ele chega em casa pro pai, ele sempre gostou do pai fazer um hambúrguer na churrasqueira, sempre gostou de carne. Assim, um dia, eu nunca gostei de carne. Mas porque a cabeça dele está sendo contaminada por alguém. Eu não acredito mais em Jesus. Eu não acredito mais na minha identidade sexual. Eu tenho uma identidade trocada. Ele está sendo influenciado. Ele está sendo influenciado. De alguma forma. Por isso que é importante a gente, igual você falou a respeito do caso anterior que você deu o exemplo, desse rapaz que sofreu um abuso na infância, estudar, ver o histórico da pessoa, estudar, fazer um mapeamento espiritual na vida da pessoa, ver o contexto em que a pessoa vive, da onde ela veio, a família que ela veio, tentar entender um pouco da realidade dela.
E dessa forma a gente consegue ter o melhor diagnóstico de como a gente trata, ou por onde a gente começa, aonde está o erro, aonde está a falha. Quase tudo está na infância. Quase tudo. Aquele monstrinho, ele vira um monstrão. Ele vai... Quase tudo está na infância da pessoa. Agora, por que o mapeamento, ele é... Por que as pessoas vêm de longe para fazer mapeamento comigo? Porque as pessoas falam assim, pastor, vem na minha igreja pregar. Vem. Por quê? Tem um negócio chamado confiança, credibilidade e confidencialidade. São os 3 Cs da libertação. Os pilares para poder... A pessoa vai, faz a libertação, depois pega o caso da pessoa e conta para a igreja inteira. Isso, aqui, tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, isso aqui é uma live de 50 minutos. A gente não tem como explicar tudo para vocês aqui. Então, muito disso, praticamente tudo isso que nós estamos falando, muito mais, a gente vai abranger no curso presencial aqui em Curitiba, de 15 a 17 de maio. Então, não fique de fora. Inscrições aqui na descrição, tem as 2 versões, o link com hotel e outro só o curso, hotel e refeição, né? E o outro só o curso, porque tem gente que tem amigos em Curitiba, parente em Curitiba, né? Então você pode ficar na casa do seu amigo, do seu parente, na casa de vocês e virem só para assistir o seminário, né? E tem a opção de ficar hospedado no hotel também, que daí tem tudo incluído, né? Hospedagem, alimentação e tudo mais. Esperamos você aqui em maio. Se você quiser aprofundar muito mais a respeito disso, muitas dessas coisas, eu diria que a maior parte das coisas a gente não pode expor aqui na internet, colocar aqui na internet, mas a gente vai estar explicando tudo isso presencialmente aqui em Curitiba, então você não pode ficar de fora. Eu vou aprofundar nisso, aqui, confiança, credibilidade e confidencialidade, por quê? Em primeiro lugar, a pessoa que vem tratar não quer pegar uma pessoa imatura. Eu não sou mais criança. Tenho 30 anos de atendimento com ovelha. Então, as pessoas confiam na gente, que a gente pode achar uma saída para a dor dela ou para a dor de alguém que ela está vivendo. Número 2, credibilidade é crédito. O banco te dá crédito quando ele sabe que você vai pagar aquele crédito. Você vai pagar aquele... O banco confia em você. E confiança e confidencialidade é segredo. Qual é o problema hoje? As pessoas querem tratar... expõe as pessoas ao ridículo. Ai, ora por mim que eu estou tratando do fulano. Ai, é muito grave. Ai, é um caso assim. E conta o caso. Aí o que acontece? Em vez da pessoa expor o coração, poxa, pastor, tem um pecado que eu cometi lá atrás que me envergonha. Ela coloca uma mordaça na boca e não fala para ninguém. Ela não consegue confessar. Gente, a questão da confissão, de você... de falar, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, estou falando, buscar a minha face, mudar a sua vida, se desviar dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei. Ele está falando de cura, eu vou sarar. É uma nação que estava doente. Então, quando uma pessoa está doente, Arthur, sem brincadeira, eu bato o olho assim, eu já sei. Ferida. A pessoa apresenta 3 pontos. Evidências. Evidências. Pode chamar de ponto. Hipersensibilidade, retraimento e vulnerabilidade. Sem errar. Quer ver uma coisa? Você pega sol. O sol castiga você. Você não usou lá o protetor solar, o sandal, o banana boat, o creme nível, sei lá. O que acontece? Você fica todo vermelho. Aí tua filha, que tem 2 anos, que te ama, que gosta de no teu colo, ela encosta nas tuas costas, elas estão traumatizadas pelo sol. O que você faz? Ai, você me machucou. Não. Aquela criança que te ama não te machucou, não. Quem te machucou, quem te traumatizou foi o sol. Foi o sol que castigou você com ultravioleta A, com UVA, UVB. Só que uma pessoa ferida, ela é hipersensível. Dentro da igreja tem um monte de gente ferida. Hoje eu vou falar sobre perdão. Ela não quer perdoar, porque perdoar vai doer. Ela vai ter que lembrar de um soco,
de um tratamento, de uma injustiça que ela sofreu, e ela fala assim, eu não vou perdoar não. O que ela faz? Deus disse que é para mudar de igreja. O pastor começa a tratar de questões relacionadas à intimidade, à sexualidade, ao perdão, ao dinheiro. Aí o cara, Deus está mandando eu ir embora. Sabe aquele povo que pula de igreja em igreja? Uhum. Você está lá, está no terapeuta, o psicólogo fala para você, fala um pouquinho sobre sua mãe. Isso, tua dependência, tua codependência. Ela não quer, não aceita isso não. Ela vai embora. Ela é hipersensível. Quer ver uma pessoa hipersensível? Amanhã é dia de pagar a conta do Juninho. A dívida com meu pai. A dívida... Não fala mais nisso! Eu não quero ouvir falar disso nessa casa! Não fala nesse nome. Hipersensibilidade. Qualquer coisinha, você bota um grãozinho sobre ela. Ai, que peso! Essa pessoa está doente. Quer ver um outro sintoma? Retraimento. Uma pessoa ferida, não deixa você encostar nela. Você já teve uma ferida assim que infeccionou? Uhum. Aí tem aquele irmão na igreja, estabanado, que te vê, quer te abraçar. Vai tocar na ferida. Não chega perto. Ó, tô machucado. Meu pé aqui deu uma topada, a unha levantou. E já vai avisando antes de acontecer, já. Nem chega perto de mim. A pessoa ferida não deixa ninguém se aproximar. Poxa, pastor, tô com uma infecção no dente aqui, tô com um canal para fazer, uma obturação. Eu não vou no dentista porque o dentista machuca. Não. Eu sou casado com uma dentista. Ela me tratar com um beijinho. Só que a pessoa ela não cuidou do dente, aquilo foi acumulando comida, resto alimentar, tártaro, né, placa. Daqui a pouco fez um buraco lá, entrou uma bactéria. Aí tem que enfiar. Isso é o que a gente chama para dar nome aos bois, né? Assim que se diz, né? A gente vai definir aquilo que é o trauma na vida da pessoa. A gente consegue investigar, né? Fazer um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa. Qual a razão da dor? Tira um raio-x, né? O raio-x enxerga. É o trabalho do médico. Né? É o trabalho de qualquer pessoa que vai curar. Só que a pessoa ela é tão vulnerável. Hipersensibilidade, retraimento, vulnerabilidade. Ela não deixa nem chegar perto. Pera aí. Pô, Francisco já fez isso com você. Deixa eu espremer uma espinha aqui. Deixa eu espremer um cravo. Não. Não bota a mão aqui, não. Entendeu? Então, a enfermidade da alma, a gente tem que entender que o trauma não é um acidente. O trauma é uma doença. É uma vida cíclica de derrotas numa determinada área. É por isso que a pessoa está doente. Então, eu tenho, assim, alguns sintomas, né, de que a pessoa ela se sente sempre sobrecarregada, estressada, se sente culpado quando diz não. Pô, diz que você não pode. Ah, não consigo. Ela se sente culpada quando ela está de férias. Ela chega em casa, normalmente, ela trabalha tanto que ela vai dormir 10 da noite. Aí no dia que ela chega às 6 da tarde, ele fala assim, nossa, eu estou descansando. Ela não consegue. Ela acredita. Não, ela não consegue descansar. Ela não consegue tirar. Ela tira férias e está cuidando de tudo. Isso é. Ela é escravizada pela culpa. Ela não se perdoa. Ela, além de não... o ressentimento dela não é só contra as pessoas. É um negócio que ficou lá atrás. Já passou. Quem machucou ela já até morreu. Ela fica lembrando, não... Imagina, Davi. Coitadinho de mim, eu tinha 14 anos, o gigante veio contra mim, eu tive que pegar uma pedra no riacho. E, cara, Davi nunca mais tocou no assunto chamado Golias. Golias foi só um degrau para ele pisar e subir. Só que a pessoa doída, ela vai dizer o seguinte, puxa, eu nunca tive uma infância boa, eu sempre tive um lar hostil. Ele está preso lá no passado.
Ele não consegue ver o que foi de bom, o que ele conquistou, aonde ele chegou, que ele agora está casado, que ele venceu. Ele não consegue conversar em paz com a família dele, entendeu? Isso tudo são sintomas de doença. Quando a gente trata um pouquinho de sintoma de doença, em alguns casos as pessoas querem ocultar ou esconder alguma coisa, mas depois, através da libertação, é possível diagnosticar isso? Você fala, você está mentindo a respeito disso, você está escondendo isso? Ou vai mais da pessoa querer revelar mesmo? Ou chega um ponto da pessoa, olha, eu menti sobre isso, menti sobre aquilo. Como é isso? Tem algumas vezes que consegue. Porque é o seguinte, por exemplo, a rebelião, ela é clássica. A rebelião traz uma resposta. Deus, ele resiste, por exemplo, ao orgulhoso. O orgulhoso é um cara que não encontra a resposta de Deus. A Bíblia diz que Deus vira a cara do orgulhoso. Deus, ele responde ao simples, ao humilde. Não é o pobre, não, aquele que busca socorro. O orgulhoso, ele resiste. Então, o rebelde é um cara que ele não tem favor do céu. Ele não experimenta nenhum milagre, nada. Ele não consegue nenhuma vaga no estacionamento. O rebelde é um cara que ele tem o não de Deus. O rebelde é um cara que ele está aprisionado num beco sem saída. Sabe o que ele vai falar, o rebelde, o tempo todo? Isso para mim é impossível. O rebelde vai dizer, Deus nunca vai me ouvir. Esse cara é rebelde. Tem outros comportamentos que atraem espírito de morte. Rebelião, sangue derramado. Isso provoca falência econômica. Não é brincadeira. O derramamento do sangue inocente promove, a pessoa fica à margem do sistema socioeconômico. Ele trabalha que nem doido. Ele não é um preguiçoso, não. Mas não existe uma resposta econômica. Aí eu fico olhando assim, o espírito de morte, por exemplo, ele é convidado por essas coisas. Rebelião, é convidado por sangue derramado inocente. E a pessoa está escondendo isso. Então, quando você vai ver no final, ela tem vergonha. Ô, pastor, é verdade, eu era jovem, eu abortei, mas eu não queria que contasse. Meu pai era crente, minha família era assim. Imagina se meu pai soubesse, ia perder o ministério. Imagina se minha mãe soubesse. Então, isso ele fica carregando. Ele precisa ser perdoado. Esse perdão só vem com a confissão. Aí eu tenho que pegar na mão da pessoa, vem cá, vamos confessar comigo. Em nome de Jesus, Deus, eu quero confessar, homologar minha culpa. Eu fiz isso, eu tinha medo, na época eu não podia ter, eu não tive quem ajudasse, meu pai ia me matar, minha mãe ia me expulsar de casa, eu estava estudando, ia parar meus estudos. Então, quando a pessoa não confessa o pecado, ela fica presa, entendeu? Essa é a resposta. Daquilo, né? Então, tem pessoas que, de fato, é que nem você ir no médico, você está com uma dor. A dor é numa região íntima. Só que você tem vergonha de mostrar. Eu tô com uma infecção aqui, no estômago. Ele não quer expor o problema. Por que você não vai no dentista? Porque ele vai botar a mão, vai espremer o pus. Vai me doer. Entendeu? Então, a resposta é sim. Existem pessoas que escondem por medo, por vergonha. Adão e Eva eles já tinham feito besteira. Eles já tinham se escondido. Cozido folha de figueira, estava atrás da árvore. Onde que você está, Adão? Como se Deus tivesse perdido ele. Eu vi teu som, fiquei com medo e me escondi. As pessoas têm medo de Deus. Por quê? Porque acreditam que Deus é um Deus que não vai cuidar, que vai punir. Você repara que Deus, ele queria tratar o coração de Caim. Caim não quis. As pessoas têm que reconhecer isso e saber que elas servem um Deus que ama elas, né? Que é um pai, né? Mas a estrutura da paternidade que elas viveram... é toda corrompida, né? Aí o pai foi um carrasco. Aí ela acredita que Deus é um pai que está com um cinto, com um chinelo, com a vara para te pegar. Ele quer perdoar. Gente, sei que o assunto aqui está muito bom. A gente está chegando no final da live. O tempo aqui é curto, então antes do pastor passar os últimos detalhes de fechamento aqui do tema,
Não se esqueça, se inscreva no nosso curso presencial de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. Vai ser um curso presencial. Não teremos vaga online, não teremos transmissão ao vivo, nada disso. Então, são temas que a gente vai abranger muito mais, que a gente vai ter um tempo muito dedicado para isso. Vai ser o tempo todo de ministração, né? Então, a gente vai ser... Quinta, sexta e sábado. É uma imersão. Sexta vai ser o dia todo, quinta à noite. Quinta-feira à noite, sexta-feira o dia inteiro e sábado até o hora do almoço, 3 dias. 3 dias. Aí sábado você fica livre para conhecer Curitiba, domingo vai no culto com a gente. Isso, domingo esperamos vocês na igreja, é verdade. Então as vagas são limitadas, corre lá, aqui na descrição os 2 primeiros links já estão lá, o do curso, que é o curso sozinho, caso você tenha algum amigo, algum parente aqui em Curitiba, você pode ficar hospedado na casa deles. E o curso com hotel e refeição, que daí é dentro de um salão de um hotel, né, que é onde é feito o curso. E aí as pessoas também podem se hospedar pegando o pacote completo, com alimentação, tudo incluído. Fica ali dentro do complexo do hotel. Vai ser muito bom. Tá bom? Esperando vocês aqui. Os nossos livros estão no mesmo site, que é o www.institutoexo.com. Lá você pode comprar o curso presencial e os livros. Então, os livros... Aí tem alguns, né? Ainda faltam outros, que nessa foto não tem todos. Mas os livros estão já à disposição. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, temas específicos, temos os livros todos lá no site também, né? E além disso, temos o curso.pastorlombo.com. É uma plataforma de ensino à distância, gente. A Cura da Alma, ela tem diversas nuances. Se você quiser que a gente ministre na igreja aí, dá uma olhadinha. Curso.pastorlombo.com é uma plataforma de ensino, de videoaulas. Tem um plano prêmio, que é um plano mensal. Você paga um valor mensal, R$19,90 por mês, e tem acesso a todos os cursos. Você cancela a hora que você quiser. É como se fosse uma Netflix, aí, um streamer, né? Um streamer de vídeo. Tem o curso que você compra e fica vitalício, e tem os combos de curso, tá bom? É isso. Agora, se você quiser levar a gente na igreja para um seminário, para um congresso, para uma conferência, manda um e-mail para Pastor Lobo, PASTORLOBO, pastorlobo@gmail.com. A imagem da agenda. Bom, a agenda de 2025 já fechou já praticamente. Ainda tem algumas vagas. Agora é a agenda 2026 aí, ó. pastorlobo@gmail.com, tá bom? Pastor, para a gente poder fechar aqui o tema, finalizar com chave de ouro, quando as pessoas que quer, o espectador que está assistindo a gente, que quer ser tratado, quer mudar de vida, qual que é o primeiro passo que ele tem que tomar? Quais são as providências que ele tem que tomar na vida dele para poder se ajeitar, poder corrigir? A primeira coisa é reconhecer que está doente, né? Uhum. Então, tem muita gente que usa a desculpa, não, eu sou assim, meu temperamento é assim, meu gênio é assim. Em segundo lugar, é querer expor a enfermidade para alguém que possa tratar. Você não pode buscar a cura de um tratamento são pessoas que não têm competência para aquilo, não se prepararam para aquilo. Então, buscar uma igreja séria, né? A Bíblia diz que Jesus é que cura todas as nossas enfermidades. Tem muita gente estagnada, vivendo assim, uma vida de reprovação, de derrota, quando ela não consegue buscar o perdão que só Jesus vai poder entregar. E, em terceiro lugar, é tomar o remédio de não voltar mais para onde te fere. Tem muita gente que repete enganos. Eu estou aqui tratando de gente que é tão carente, que vive decisões que sabe que vão machucar ela de novo. Quer voltar pro então, é como você vai no médico, o médico diz, ó, posso curar essa infecção, mas não volta mais sem camisa na frente da geladeira, que você vai ficar de novo com essa infecção na garganta. Não anda com o pé descalço no frio, não bebe gelado. E a pessoa está repetindo isso. É não voltar ao pecado. Tá bom? Isso. Pastor, muito obrigado. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Tá rolando um sorteio no Instagram, então para você poder participar do sorteio, você tem que ir em uma das publicações e comentar
Batalha. Palavra batalha, não precisa ter letra maiúscula, letra minúscula, como você quiser. Só escreve a palavra batalha. Para poder participar, tem que estar seguindo o Instituto ESO, seguindo o Pastor Lobo e me seguindo, Arthur Lobo, no Instagram, tá bom? A gente espera por vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Deixa o seu like, gente. Estamos esperando vocês aqui em Curitiba em maio. Se inscreve no nosso seminário. Imersão de guerra espiritual. É a nossa imersão, tá bom? Fica com Deus, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.